Novo Comércio Cast, suas ideias, sua empresa passam por aqui. Jornalista Lucas Silveira, um prazer, uma alegria ter a sua audiência, ter a sua sintonia. Você que sempre às terças-feiras, 9 horas da noite, fica aguardando aí o nosso podcast. Nós estamos aí de volta com um programa inédito e hoje recebendo aqui um convidado muito bacana. Estou tendo a honra, a satisfação de conhecê-lo pessoalmente e de saber também que é o primeiro podcast que ele participa, que é o Samir Mahmoud. Olha só, o Samir Mahmoud é gerente de programa, treinamento e desenvolvimento da Netflix. Você em casa, geralmente, muita gente hoje tem nesse stream Netflix, tem muitos filmes, muitas séries, enfim, tudo que você precisa tá lá. E Samir que está aqui conosco, ele trabalha lá na Netflix, vai contar um pouco para a gente da trajetória dele, do empreendedorismo, de todo o procedimento e como ele hoje veio lá de São Paulo. Você trabalha em São Paulo, né, Samir? São Paulo, isso. De São Paulo, está hoje com a gente aqui no nosso podcast aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Samir, obrigado, viu, pela disponibilidade de hoje estar aqui nesse nosso novo Comércio Cast, uma ideia, um projeto do Alexandre Magno. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Alexandre Magno, o Emerson Marques, nosso amigo Paçoca aqui nos bastidores, aqui no controle master aqui da nossa produção, e nós aqui trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de ideias, esse é o nosso objetivo, e prazer, satisfação em conhecê-lo e a gente trocar essa ideia aqui, que eu acho que vai ser muito produtiva, né? Claro, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né? Como você disse, é meu primeiro, então estou muito honrado em ser convidado e começar meu primeiro podcast. Ô Samir, fala pra mim, Samir Mahmoud, é de origem árabe ou não? Sua família é descendente? Meu pai descendente de libanês. Olha que bacana. E seu pai era libanês? O meu bisavô veio. E veio naquela época pra cá? Sério? Você é da onde? Eu sou natural de Poços de Caldas. Então você é aqui pertinho, de Poços de Caldas. Eu morei em tudo quanto é lugar. Né? Conta um pouco pra gente, pessoal de casa, conhecer um pouco. Quem que é o Samir Mahmoud? Claro, vamos lá. Então, eu sou nascido em Poços de Caldas. Com 8 anos de idade eu mudei para a fronteira com o Paraguai, morei lá em Guaíra, tríplice fronteira, né? Uhum. Paraguai com Mato Grosso do Sul. Então meu pai passou no concurso de Polícia Federal, daí a gente foi transferido para lá. Então eu passei a minha infância e começo de adolescência ali no Paraná, né? Depois meu pai foi transferido para Varginha e eu passei quase 10 anos morando em Varginha. E essa profissão do seu pai é uma profissão que não tem paradeiro, né? Tá cada hora num lugar. Depende muito, né, por onde você quer trabalhar logística, também. Você pode pedir transferência. Na questão de vir para Varginha, que era a cidade mais próxima de Poços de Caldas, que tinha departamento de PF, né? E ainda continua tendo, é só Varginha ainda por enquanto, né? Polícia Federal, né? Poços de Caldas não tem. Então, Varginha atende Poços de Caldas também. Então, pra gente foi mais cômodo ficar próximo da família, que a gente estava muito longe, né? Mais de 1.000 quilômetros. E aí eu mudei para fazer o ensino médio aqui e acabei emendando com a faculdade, né? Fiz administração com ênfase em comércio exterior pelo Unis. E dali eu fui para fora, fui trabalhar nos Estados Unidos, fiz um programa de trabalho e viagem. Uhum. Né? Então trabalhei na Universal Studios lá em Orlando, né? Foi minha primeira experiência profissional dentro do mundo de customer service de excelência, né? De serviço ao consumidor de alta excelência. Então, mas conta aqui, antes disso, você falou que da sua infância, quando você era jovem, você ainda é jovem, você tem o quê? Quantos anos você 34. tem? Então você é jovem ainda, é jovem ainda. E aí você despertou essa vontade, porque hoje quando você procurou essa profissão, o que te despertou? O que fez você partir para esse lado? Eu sempre tive vontade de conhecer o mundo, né? Eu sou apaixonado por conhecer culturas, viajar, gastronomia de outros lugares e línguas, né? Uhum. O meu sonho seria poder falar todas as línguas do mundo. Quais você fala? Eu falo português, inglês, espanhol e o árabe. Fala pra gente em árabe, alguma palavra em árabe. Olha, o que é isso que você falou? O que você quer saber em árabe? Olha só, quem vai passar até falando, tá me xingando, né? E a língua árabe, ela é difícil, ela é mais complicada? Eu acho que algumas fonéticas pode ser um pouco mais complicado de pronunciar, né? Porque é bem diferente. Como que é Pouso Alegre em árabe? Não muda muito. Quando é nome muito próprio, não muda, entendeu? Entendi. É mais algumas fonéticas de tipo GH, que é um fonética comércio que não existe, em árabe. Balak. Balak. Uhum. Aí, ó, Balak. Então, e o novo, como é que é? Novo Commerce Cast em árabe? Esse é difícil de traduzir. É difícil, né? É Balak New. New já misturou em inglês. O árabe ainda é uma língua muito antiga, né? Né? Tem muitas palavras ainda que foram criadas depois que
que não veio do árabe, né? Vem de, sei lá, do francês, que tem uma influência muito, muito grande da França. Existe essa junção, né? O próprio italiano, que foi também, né, nessa parte. Né? Mas ali no Líbano, o francês tem uma influência muito grande. Tanto é que a segunda língua ali forte é o francês. Olha só. O francês. Diferente da nossa aqui, que misturou aí o castelhano, o espanhol, virou um foie, né? Verdade. Mas é meio isso, sabe? Eu sempre tive vontade de ir pra fora e de conhecer. Então, eu tive essa oportunidade que você tinha que estar na faculdade para conseguir esse programa, né? E daí eu falei, vou aproveitar meu último ano e vou fazer isso daí. E pra mim ali despertou uma vontade muito grande. E você fez faculdade onde? No Unis, em Varginha. Você fez tudo em Varginha mesmo? Fiz tudo em Varginha. Aí você optou Varginha por lá? Eu já fui embora. Aí de Varginha E é quando que você alçou esse voo, que você foi parar lá em São Paulo e começou? Então, foi uma longa história, tá? Porque aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar na Universal Studios. Então, como é que apareceu a Universal Studios na sua vida? Eu paguei para ir trabalhar lá, né? Porque é um programa de work and travel, que eles chamam. Então, é aquele programa de férias. Sei, que você tira então, eu fiquei 3 meses, deu quase 4 meses, na verdade. E daí, você escolhe algumas opções lá e você participa de uma entrevista e eles podem te jogar, sei lá, para uma estação de esqui, para um desses parques mesmo, né? E eu tive a grande oportunidade de ir para a Universal Studios, porque é poucas pessoas que vão do Brasil para lá e eles têm uma preocupação muito grande das pessoas irem e realmente se enquadrarem dentro desse serviço consumidor de excelência, né? Então já tinha que ter, de uma certa forma, um nível de inglês mais avançado, porque são pessoas que vêm do mundo inteiro. E a experiência é 100%, tem que estar 100% garantida. Certo. Ali. E nisso lá você começou a utilizar o seu inglês lá e já começou a colocar em prática. Eu já sabia, né? Porque dei aula antes eu já dava aula de inglês. Então você já foi professor de inglês também? Meu primeiro emprego foi como monitor de inglês, na Uptime. Tudo em Varginha? Tudo em Varginha. Então quer dizer, a sua adolescência ali foi, a infância geral foi... Seu pai ficou, então depois que vocês vieram de lá, foi Varginha? Foi Varginha, praticamente assim, em termos de acabar ensino médio, fazer faculdade, primeiros empregos, tudo em Varginha. Trabalhei na Philips também em Varginha. Tinha que fazer estágio, né? Então, meu último ano eu passei fazendo estágio na Philips. Antes de ir para os Estados Unidos. Né? E essa sua experiência lá na Universal, como é que foi? Você chegou ali a participar ativamente de filmes, de produção ou não? Na parte... Não, foi somente... Eu queria muito, né? Ainda mais agora trabalhando na Netflix, ia ser interessante conhecer esse lado, né? Mas não. O que foi ali, eu trabalhava como eles chamam de attraction attendant, né? Você fica nas atrações ali, nos parques, nos brinquedos. Né? Então eu você trabalhava nos Simpsons ali. Entendi. Né? Então você... É de realmente lidar com os clientes, né? De quem pode entrar, quem não pode, se tem altura, se não tem. Fazer toda a parte do brinquedo funcionar. Então tinha várias coisas que a gente fazia ao longo do dia ali. Tá, então e nessa é óbvio, você vê como é que a gente vai chegar depois. Lá no Netflix, uma coisa bem interessante, né? Você nesse meio de campo aí apareceu o Nubank na tua vida. Não, depois ainda tem... Tem mais? Voltei pro Brasil, 4 meses depois eu fui trabalhar no navio de cruzeiro. Fiquei 1 ano e meio trabalhando no navio de cruzeiro. Eu era gerente visual das lojas de free shop. Que eu queria continuar viajando, eu queria explorar o mundo ainda. Eu falei, antes de eu realmente ficar num lugar fixo, eu quero ainda arriscar algumas coisas. Então fiz cruzeiro 1 ano e meio. Aí eu viajava todo o Mediterrâneo e Caribe. Ficava quanto tempo fora? Trabalhava? 6 meses de contrato. Meses então 6 meses, férias, mais 6 meses, férias, mais 6 meses. Foi o que eu fiz. E lá você fazia o que nesses navios? Eu trabalhava em loja de free shop. E aí eu saí de lá sendo gerente de visual das lojas de free shop, né? Porque como é uma empresa americana, eles são muito... como é que eu posso te falar? Eles são muito rigorosos com essa parte da aparência, né? De tudo seguir um guia mesmo, entendeu? Então, Entendi. Foi uma imersão muito interessante, porque eu trabalhava com pessoas de vários lugares do mundo. Nós éramos, no meu time, 32 nacionalidades, né? E essa parte de gerenciamento de pessoas de uma forma indireta, porque eu não era gerente de pessoas especificamente, sim da parte visual, mas que esbarra em pessoas, né? Então foi um dos primeiros desafios que eu tive. E qual o maior desafio nessa parte visual? Foi isso mesmo, sabe? Foi superar as expectativas dos seus gerentes, que cada um vem de um país diferente, com visões diferentes, e a gente vem com a nossa. E a cobrança é diferente, por exemplo? A cobrança é muito rígida. Trabalhar no navio não foi fácil, sabe? Mas eu vou te falar que Samir antes de navio e Samir depois de navio é uma mudança drástica total. Quer dizer, o navio ali foi um divisor de águas na sua vida. Totalmente. E tanto é que o navio foi tão importante que foi onde eu decidi, não quero mais isso pra minha vida, já deu por aqui, falei, eu vou voltar pro Brasil e vou me arriscar, né? Porque eu já tava, sei lá, 3 anos fora. E o seu árabe melhorou lá nessa região fazendo nem viagem? Tanto não usa.
não usava. A língua oficial ali era o inglês. Mesmo a gente trabalhando com brasileiros, tinha uma brasileira que trabalhava comigo ali, nós tínhamos que falar em inglês um com o outro. Era proibido mesmo falar outra língua. Quer dizer, era ofensivo para eles, na verdade, né? Entendi, porque não entenderiam e aí ficaria aquele negócio complicado. Acho que tá falando deles, embora eu não sei, mas é uma sensação ruim. Eu também ficava quando eles falavam porque, por exemplo, a gente tá aqui, igual você começou a falar em árabe, né? Aí, de repente, pra gente, nossa, sabe que tá falando em árabe? Tipo, começa a blá, 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 blá. E aí a pessoa fica sem entender, né? Então, de certo, era uma norma para não ter perigo de... Como acontece muito com os chineses. Os chineses, você vai numa loja de China... na língua deles. Só, você não entende nada, não sabe se tá xingando, se tá elogiando, então fica aquela coisa... Então, você também teve essa experiência. Tive. E não podia falar. O português, então... Só depois do trabalho, né? Aí terminava. Na zona de tripulantes ali, aí você fala a língua que você quiser, né? Sua língua. E o que você, na tua vida, nesse período, nessa experiência no navio, o que você viu de muito estranho, assim, de muito diferente, muito esquisito? Nossa, eu poderia ficar aqui várias sessões de podcast para contar das coisas que eu passei em navio. Mas uma coisa, assim, que eu vou te falar que me fortaleceu bastante foi esse gerenciamento de pessoas que não são preparadas para subir em certas funções. Por quê? Navio é uma terra sem lei. Não pertence a país nenhum. E são, geralmente, né, triste falar, mas são pessoas que vêm de países, às vezes, que não têm oportunidade. E o navio dá oportunidade, as pessoas ganham dinheiro, né, dependendo muito da área que trabalha ali. E as pessoas não têm preparação de como gerenciar pessoas. É dinheiro a todo custo. Então, a gente tem que bater meta, tem que ganhar dinheiro e aí passa um pouco por cima. Então, eu tive essa experiência que eu vou te falar. Ela foi uma das gerentes que eu tive que mais me desafiou como pessoa e como profissional, entendeu? De ter que passar por certas coisas que eram às vezes desumano, entendeu? Mas eu sempre tentei enxergar isso como uma parte de eu tô me fortalecendo, entendeu? Até ela foi importante pra minha vida de falar, basta, isso não é pra mim. Quer dizer, ela te alertou, faz isso aqui pra mim, não dá certo, eu agradeço, tanto é que eu já falei pra ela, né? Mandei já mensagem pra ela, falei assim, nossa, Elisabetta, ela é croata, né? Eu falei, Elisabetta, muito obrigado. Acho que nossa, Croácia, não me lembra Croácia, não. Lindo. Não, mas eu lembro na Copa do Brasil, da Copa do Mundo agora recente, mas tipo assim, é um país bacana, um país bonito, mas a gente fica magoado, né? Já que passa a mágoa. Mas aí, dentro disso, você tirou essa experiência, você decidiu então, ou Samir, voltar pro Brasil. E aí, disso, o que você... Bom, daí eu cheguei no Brasil. E aí eu falei, eu vou pra São Paulo. Fui de Malicuia, cheguei lá, fiquei uma semana com meus pais aqui e já fui embora pra São Paulo. E eu falei, o que eu vou arrumar nesse lugar? Não conheci ninguém. Onde que eu vou trabalhar? Quais são as referências de empresa que eu trabalhar? Então você foi no susto? Foi no susto. Mas eu tinha uma preocupação de, será que passar tanto tempo assim fora, na hora de voltar, como que vai ser uma recolocação no mercado, né? Mas eu tive acho que um mix de sorte com... Puxa um pouquinho só esse microfone. Isso, claro, isso. De sorte com uma oportunidade que estava ali no momento, que era o Nubank, que estava começando as operações no Brasil, né? Então, quando... foi engraçado porque eu conheci uma menina em Santos, num curso preparatório para trabalhar no navio. Cada um foi para um navio separado. Quando eu voltei para São Paulo, ela estava morando em São Paulo, eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, era, sei lá, junho de 2015. Mandei mensagem para ela e falei assim, Carol, tô morando em São Paulo. Você tá procurando emprego, Samir? Ele falou assim, tô. Nubank tá contratando. Mas o que é Nubank? Nubank é um banco novo que tá começando aí. Na época falava banco, né? É um banco novo que tá começando aí, estão contratando e eu tô fazendo entrevista com eles. Você quer? Te mando o link, você faz a inscrição. Batata. Foi meio que assim, sabe? Até no nisso susto, o navio, né? me conectou, porque foi graças a essa menina, né? E daí... O Nubank tinha, sei lá, na época, seus 40 e tantos mil clientes, comparado com hoje, né? E funcionários nós éramos em 100 quando eu comecei. Então, foi bem começo mesmo, né? Eu entrei para trabalhar com atendimento ao cliente, mas também com a oportunidade de vamos construir processos, né? Vamos ajudar aqui no que for preciso. E com 3 meses de Nubank, aquele crescimento enorme, né? 100 pessoas, 150 pessoas entrando no mês, né? O número de clientes aumentando. Eles tiveram que mudar a estrutura organizacional da empresa na época. E com essa mudança da estrutura organizacional, eles me colocaram no departamento de treinamento e desenvolvimento, que não existia. Então era assim, Samir, você e mais 2 pessoas lá vão e começam essa área do zero. Então para mim ali já foi um baita desafio. Que você perguntava, mas o que eu tenho que fazer? Não sei. Você vai aprende e faz. Você vai aprender lá e vai junto lá para ver. Então assim, para mim o Nubank ele foi uma faculdade, foi um mestrado, um doutorado na prática. Entendeu? Que nem em outro lugar acho que eu teria aprendido de uma forma tão rápida
e disposição tão grande, entendeu? E o Nubank era algo assim inovador na época quando... Trabalhava no Nubank, era difícil até pra gente falar, tipo assim, nossa, mas por que essa potência toda, né? Porque eu acredito que o Nubank ele foi disruptivo não somente na parte de atendimento ao cliente, né, no Brasil, que influenciou muitas outras empresas depois que o Nubank chegou, mas também pela forma de trabalho, né? De trabalhar de uma forma totalmente, com uma cultura muito diferente, né? Que eu desconhecia, vindo de Minas Gerais, por exemplo, Varginha. Sim. Né? Trabalhar no Nubank era impensável, né? Não tinha como imaginar que eu trabalharia numa empresa com uma cultura tão diferente daquela, né? De poder levar, sei lá, cachorro pro trabalho. Então, pra mim tinha isso? Tinha, levava cachorro pro trabalho, né? Você vai com a roupa que você quer. Não tinha aquela regra, né? Não tinha. Tipo o Google, né? Que o pessoal fala, Google, a pessoa quer levantar, levanta, vou lá dar uma volta. Exatamente. E nesses quase 4 anos que eu fiquei no Nubank, eu realmente me joguei de cabeça e falei... Tanto é que eu vinha muito pouco para Minas visitar meus familiares, porque eu focava no trabalho. Eu falei, essa oportunidade é única e eu quero sugar e aprender o máximo possível, né? Trabalhei com pessoas incríveis, até a minha ex-chefe mesmo lá, uma amiga pessoal minha até hoje, várias outras oportunidades incríveis que ela teve. E para mim o Nubank foi muito importante. E se eu tô na Netflix hoje foi porque eu passei pelo Nubank, senão eu acho que ficaria mais dentro difícil, desse caminho, Samir, eu acho que o pessoal que tá acompanhando nosso bate-papo deve estar pensando, nossa, mas como é que o Samir é de uma empresa bancária foi cair dentro da Netflix, que é algo completamente diferente, que é um stream, que é algo que produz conteúdo, que faz televisão, faz internet, faz tudo. E como é que você caiu na Netflix? Então, foi no momento de transição, de momento pessoal mesmo meu, que eu recebi uma mensagem de um recrutador da Netflix no LinkedIn, falando que, olha, estamos procurando um perfil muito parecido com o seu, a gente gostou bastante, para uma vaga nova que a gente está começando na América Latina e no caso do Brasil. Se você se interessar, entra no link aí, me manda um e-mail e a gente começa as entrevistas, né? Quando eu li o job description, né, a descrição da vaga, eu falei, pô, é isso. Tudo, né? Como fazer um check ali em todas as descrições. E eu não conhecia a Netflix empresa. O que eu conhecia de Netflix era Netflix streaming, né? Daí eu falei, bom, vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa, né? Eu acho que o que a maioria conhece é o streaming, né? E que aí a pessoa, nossa, mas você faz... Muitas pessoas, quando eu falo trabalho na Netflix, nossa, mas você faz filme? Não faço filme. Eu ia perguntar pra você tá com uma série nova, uma produção nova? Não, queria, né? Queria. Mas não, a gente não... Tem muitas áreas, né? Tem gente que... Inclusive a área de treinamento e desenvolvimento, que é a área que eu trabalho, né? Então, são várias frentes, né? Então, dessa minha expertise, que é treinamento e desenvolvimento, encaixou no momento de uma forma muito, muito fácil e boa para trabalhar na Netflix. E né? o que um gerente de programa de treinamento e desenvolvimento ele faz na prática? Então, olha, aí eu vou só te explicar porque muitas pessoas, quando pensam em treinamento e desenvolvimento, associam diretamente com RH. No Nubank, eu trabalhava numa estrutura de RH, sendo treinamento e desenvolvimento parte de um RH. Na Netflix, eu trabalho em treinamento e desenvolvimento para uma área de serviço ao consumidor apenas. Então, imagina, nós temos muitos clientes no mundo todo. E se algum cliente passa por algum problema, não estou conseguindo assistir, deu um erro aqui, eles vão ligar para a gente. Então, eu trabalho com essas pessoas que vão atender os nossos clientes. Então, é muito na linha meio que de frente, entendendo o sentimento dos nossos clientes. E como lidar com isso? Eu acho que isso pode ser geral para todo mundo, para quem está empresário, está empreendendo, está abrindo uma empresa. Como gerar com uma insatisfação? Porque geralmente a pessoa ela vem e apresenta uma insatisfação de algum tipo de produto, né? Aí eu vou usar a sua experiência na área. A pessoa, por exemplo, vai lá comprar uma bermuda. A bermuda deu problema, eu quero trocar, quero resolver. Como que é gerenciar isso, sendo que você às vezes não vai ter esse controle, mas sim a pessoa que é liderada por você, né? Mas a questão, olha só, quando a gente fala aí, independentemente de segmento do mercado que a gente trabalha, quando a gente fala de serviço ao consumidor, seja ele qual for, uma venda de uma bermuda, um serviço de streaming, até mesmo clientes de um banco como o Nubank, é muito de qual que é a cultura que a empresa tem para trabalhar com seus clientes, né, e com os funcionários, e que por isso que eu vou falar muito sobre o feedback nessa palestra, por isso que eu estou aqui, de que as empresas elas podem escolher em escutar o feedback do cliente e a partir disso fazer mudanças, realmente tentar de outras formas, ou simplesmente, essa é a sua opinião, não vamos fazer nada, é assim que a gente faz, gostou, é isso. A maioria pensa assim, né? A grande maioria pensa assim porque são às vezes... Tem muita gente que fala, essa é uma empresa um pouco mais engessada, mas é engessada porque a cultura que começou lá atrás, que às vezes no mercado
sei lá, em 1980, 1990, o mercado era um e fazia sentido para lá. Hoje, com a tecnologia fortemente avançando, as necessidades dos clientes mudando cada dia mais, né, e muito rápido, se uma empresa não se renova, não escuta qual que é a necessidade do cliente, se adapta para aquilo, né, e muda a cultura conforme essas informações, fica muito difícil você realmente manter um serviço ao consumidor de excelência, né? E fazer com que o seu cliente final fique satisfeito. Então, assim, a gente escuta muitos feedbacks dos nossos clientes da Netflix também, né? Então, e o que eu trabalho para treinamento e desenvolvimento é garantir que os agentes de atendimento, eles estão bem treinados, capacitados para atender nossos clientes cada vez melhor. E até porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ligar para o nosso serviço de consumidor da Netflix, é bem humanizado, né? Muito parecido com o do Nubank, eu que não é tive muito esse problema, porque parecido. eu tenho Netflix, mas eu nunca tive problema com Netflix. Isso então, você não vai ter essa dor de cabeça. Por enquanto, eu nunca tive. Mas, assim, a gente pega essa experiência, é por isso que, às vezes, uma pessoa... Acho que isso vai muito também em banco. Você que trabalha no Nubank, você tem essa experiência. Às vezes, a pessoa está esperando, o banco não dá um feedback, o banco demora para responder, ou a empresa, até mesmo, muitas compras hoje online, as pessoas costumam fazer compra online, de repente o produto chega, mas não é aquilo que chega, ou se chega, está com defeito, aí a dificuldade que tem para trocar. Então, eu acho que essa é uma tendência que eu acho que hoje o mercado precisa pensar nesse segmento, né? Precisa. De ter esse relacionamento. Por isso que entra muito forte essa inovação, entendeu? Tem certas empresas que falam que mas sempre foi feito dessa forma, por que eu vou mudar? Deu certo até agora. Não, deu certo até um certo ponto. Poderia estar muito melhor, entendeu? Então, eu acho que a inovação ela é fundamental no mundo de tecnologia que a gente vive hoje. Então, a empresa que não se renova e que não se adapta à necessidade dos clientes hoje, eu vou te falar que é bem complicado se manter forte, eu acho até. Porque os clientes estão muito necessitados de um serviço de atendimento melhor. E você, nessa sua experiência, Samir, você tem percebido isso e você consegue colocar em prática, e os colaboradores, eles acatam? Como que é essa interação? Não, com certeza. Os nossos agentes são totalmente bem treinados e eles podem ser eles mesmos, né? A gente não tem script nenhum, segue e fala desse jeito aqui. Não, a gente dá os recursos para eles atenderem os nossos clientes da melhor forma possível, sendo eles. Um humano atendendo um humano, né? Assim que eu aprendi muito dentro do próprio Nubank. O Nubank também tem um atendimento excepcional, né? E hoje, você ministrando essa palestra aqui em Pouso Alegre, o que você espera colher ou pelo menos passar para quem está participando? Bom, a palestra chama O Poder do Feedback, né? Então, antes de falar disso daí, deixa eu só falar um pouquinho de como começou essa ideia, porque para mim é muito gratificante poder voltar para o sul de Minas, né? Porque eu aprendi daqui, né? Então eu sempre olho para trás e falo, eu saí dali, né? Então eu tive uma oportunidade grande, muito boa, mas se eu puder voltar e compartilhar um pouco com as pessoas as coisas que eu venho aprendendo ao longo do tempo, para mim é muito gratificante, né? Então, esse projeto do Lidera Lab que a gente praticamente criou é para trazer e aproximar certas informações que chegam muito rápido em São Paulo, principalmente empresas de tecnologia, né, como Netflix, Nubank, Uber, Google, essas empresas, e acelerar a chegada de certas informações aqui para o sul de Minas, né? Então essa foi a grande pegada. E daí o Eric me convidou para falar sobre o poder do feedback. Na verdade ele falou assim, o que você quer falar? Eu falei, eu vou falar sobre o poder do feedback. Por quê? A gente pode falar sobre várias outras coisas, alta performance, separadamente, várias outras informações. O feedback me alegra muito, porque se eu estou onde eu estou hoje, foi graças aos feedbacks que eu recebi ao longo da minha carreira. E feedback é um tabu no Brasil hoje ainda, né? No Brasil e algumas outras empresas, né? O meu diretor, ele é indiano, e é também um tabu falar sobre feedback na Índia também. Então tem certos países que falar sobre feedback está atrelado a coisa negativa, né? Vou te dar feedback. Nossa, você é mandado embora, né? E eu acho que isso tem que ser desmistificado, porque o feedback, ele é uma ferramenta muito importante para as pessoas crescerem na vida como profissional, né? E aí as pessoas têm que estar abertas para isso. Então, o fato de eu trazer isso foi que teve uma época no Nubank que eu recebi um feedback de uma gerente minha, né, essa que é muito amiga minha, e eu fui reativo, né? A gente tem de ser reativo às vezes. Falou coisa ali, eu fui reativo a esse feedback. E a partir dali, ela começou a me falar, Samir, eu estou começando, né, sendo totalmente vulnerável aqui. Samir, eu tenho às vezes receio de te dar feedback porque você às vezes é reativo. Porque eu falei, poxa, esse é o comportamento que eu tô tendo, que tá transmitindo para as pessoas, eu não quero, me dá feedback, por favor.
E ela me indicou um livro na época, que chama Obrigado pelo Feedback. Um livro super fácil de ler, e aquele livro me mudou da água pro vinho, dali pra frente. E sempre me mostrando mais aberto, e vindo de uma cultura onde que no Nubank é muito forte uma cultura de feedback. Na Netflix hoje também é extremamente forte, você recebe feedback a todo momento, performances totalmente diferentes, que te faz melhor como profissional. É impossível hoje um ser humano ser um profissional, ser a melhor versão dele, ou ser um alto performer, se ele não estiver aberto a receber feedback. Uma das coisas que eu vou falar ali, que para mim nesse livro me tocou bastante, foi nós como seres humanos, a gente se autoprojeta de uma certa forma, né? Eu sou assim, eu sou um profissional assim, eu sou a pessoa Samir assim, né? Quando você vai, vamos dar um exemplo aqui, arrumei meu cabelo para ir trabalhar, coloquei uma roupa legal, cheguei lá, uma pessoa fala, nossa, meu teu cabelo tá meio estranho hoje, né? Quem te falou que meu cabelo tá estranho? Meu cabelo tá lindo. Por quê? Essa pessoa que me deu esse feedback, ela abalou uma estrutura de autoprojeção que eu tive sobre mim, né? Sim. Então ninguém quer. Mas essa pessoa vê a gente por ângulos que a gente não consegue ver. Eu não consigo saber como que tá meu cabelo aqui atrás. Mas as outras pessoas que trabalham ao meu redor conseguem. E são essas pessoas que são as pessoas importantes para ajudar a gente a ser cada vez melhor. Então, é por isso que eu quero falar sobre o poder do feedback. Porque eu acho que tem uma oportunidade de desmistificar o feedback. E um líder hoje que não aplica feedback para o seu time, e não é somente que a gente pensa em feedback, é só feedback entre pessoas, mas é feedback sobre um processo que não concorda com aquele processo. Mas sempre foi feito assim. Não, mas eu vou desafiar esse processo. Você não está trazendo eficiência? Então, um líder que não faz isso, ele está muito próximo do fracasso, né? Como líder. Porque feedback hoje tem que estar na vida de todo mundo, né? Tem que ter essa troca, né? Que acaba sendo um diálogo, né? Uma troca de experiências, né? Que deveria ser. Tem que tirar, então, esse medo, né? Que as pessoas já põem o feedback como uma crítica, né? Exatamente. Pessoa, não, feedback nada, só tá me criticando, não acrescenta nada. Então, quer dizer... Por isso que tem formas de aplicar um feedback, né? Isso que eu quero trazer para as pessoas também. Não é simplesmente falar o seguinte, poxa, ô fulano, você é chato. Mas é uma opinião tua. Eu não posso fazer nada com isso. Eu sou chato por quê? O que foi que aconteceu para você ter essa percepção sobre mim? Então você tem que saber dar um feedback. Tanto saber receber quanto se dar um feedback, você tem que se preparar. Quer dizer, e hoje você vê nessa sua análise que as pessoas, de uma forma geral, elas estão preparadas para esse feedback? Ou você acha que é algo que, a partir de hoje, tem que ser construído? É uma construção. E ainda mais quando a gente fala de muitas, na grande maioria das empresas, onde até a cultura de feedback ela é muito engessada ainda. Né? É muitos feedbacks, né, de uma estrutura de feedback dentro da empresa que às vezes é muito monólogo. É tipo, olha, eu vou te falar como é a sua performance, a pessoa não tem nem como... vamos entender como é que eu posso trabalhar, ou eu não percebo muito assim, ou assado. Mas eu acho que, independentemente das pessoas trabalharem em empresas onde a cultura do feedback não é tão forte, por exemplo, como no Nubank, Netflix, né, que é... todo mundo é muito aberto a feedback, e querendo ou não querendo, você vai receber feedback. Né? E a gente é encorajado a dar feedback a todo momento. Então, como pessoa mesmo você não trabalhando nessa empresa que tem essa cultura de feedback, tem como fazer pela gente mesmo, entendeu? Como que a gente muda como pessoa mesmo, antes de mudar uma estrutura de uma empresa como um todo. Né? Eu acho que assim você começa por você. Né? Porque nós somos donos das nossas carreiras, né? Não é a empresa que é dona da nossa carreira. Então, se eu não fizer por mim mesmo, não vou esperar uma empresa fazer por mim, né? Se não é muito no modelo que a pessoa gostaria. Então... Olha só, vocês estão acompanhando aqui o nosso podcast, né, o novo Comércio Cast. Essa é a nossa ideia. Quando a gente criou esse espaço aqui junto com o Alexandre, que é o presidente do Sindivale, o Paçoca que veio para somar, a gente quer trazer esse espaço para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que tem o seu comércio e às vezes enfrenta essas dificuldades. A gente sabe, às vezes é difícil, o empresário às vezes pega um feedback, como diz o Samir, que às vezes ele já leva para o outro lado, leva para o lado não da construção, não de você melhorar o seu atendimento, mas do lado de uma crítica. E muitas vezes não é isso, né? A forma de expressar, né? A nossa linguagem, ela diz muito. Às vezes a pessoa fala nervoso, você está falando um negócio, mas você está nervoso. Não, mas eu não tô nervoso, é meu jeito. Então, tipo assim, é difícil controlar isso, Samir? Tem técnicas? As reações, não é muito questão de técnica, entendeu? É muito como é conduzido de quem está aplicando o feedback. Então, como eu disse, né? A pessoa que vai aplicar o feedback, ela tem que se preparar. Por exemplo, a minha líder, ela me conhece, ela tiver que me dar feedback, ela sabe como chegar em mim. Entendeu? Igual eu disse, o feedback não pode ter dúvida. A pessoa não pode sair com dúvida de, nossa, mas o que ele quis dizer com aquele negócio? Será que eu vou ser mandado embora? Ou será que isso? Não, a pessoa não pode sair com dúvida. O feedback tem que ser muito preciso.
E até digo o seguinte, né? Tem muito famoso aquele feedback sanduíche, né? Que as pessoas costumam fazer muito, porque é muito aquele jeito brasileiro, né? Que vou levar... eu quero chegar ali... Vou devagarzinho, vou dar uma maceada. Você é muito legal, adoro demais trabalhar com você. Você é muito gente mas boa, você é meu amigo. Tem isso daqui. Então, primeiro que quando você faz esse mais e começa a falar algo que é de feedback construtivo, você já matou tudo que você falou de elogio pra pessoa. Ela não tá querendo saber, ela sabe que você tá ali pra dar um feedback, às vezes, construtivo. Depois você costuma terminar ainda falando, pô, mas então, eu te falei isso daí, mas ó, adoro trabalhar com você. Não, tem que ser firme. Pô, a amizade é a mesma, né? E a gente tem que entender que nós estamos numa relação de trabalho, é uma relação profissional. Né, que muitas empresas Você acha, isso que até você falou que me veio na ideia aqui, as pessoas elas trabalham, às vezes a convivência num ambiente com as mesmas pessoas que ela convive mais com o colega de trabalho do que às vezes na própria casa, né? E às vezes a distância, por exemplo, tem gente, no caso do seu em São Paulo, que a pessoa tem que acordar 5h30 para estar lá 9 horas no emprego, quer dizer, ela sai da casa dela, às vezes ela chega em casa 11 horas e tem todo esse contexto. Você acredita que a pessoa acaba, essa proximidade com o colega de trabalho, ela acaba tendo essa dificuldade, ela tem que saber lidar isso, separar tipo um coleguismo, uma amizade na hora, agora vamos ser profissional, eu tô falando em vista da empresa. Não, ótima a tua pergunta. Eu acho que assim, nada impede de um gestor ser um amigo ou gostar de conviver, sei lá, de jantar com uma pessoa que ela lidera. Eu acho que tem que saber diferenciar quando eu preciso dar um feedback para a pessoa porque é algo voltado ao profissional, mas que não atrapalhe a nossa relação como empresa, pessoas. Né? Como pessoas e como... Exatamente. Então, por exemplo, a minha chefe e eu, a gente tem uma relação muito boa, mas quando ela tem que me dar um feedback, ela me dá um feedback e é isso. No final, eu também estou aberto para isso, eu sei, porque eu estou ali para trabalhar também. E eu estou também num convívio profissional. Obviamente, a gente sai para jantar, né? A gente vai na casa um do outro, mas eu acho que é muito de como as pessoas sabem separar isso daí, né? Então, de entender que um feedback... Poxa, como é que você é meu amigo, cara? Tomou uma cerveja comigo ontem, tá me dando feedback aqui agora? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que as pessoas têm que estar maduras para entender que, olha, a gente está trabalhando e eu estou aberto a receber feedback, tanto positivo quanto construtivo, né? Olha só, vocês estão conhecendo aí um pouco aí do Samir. O Samir está aqui hoje com a gente, contando sua história. Ele que é gerente de programa de treinamento e desenvolvimento da Netflix. E hoje está aqui trocando essa ideia com a gente. Ele que está falando sobre o feedback, que é uma experiência que ele tem, que está passando, né? Ele passando até isso, compartilhando os conhecimentos dele com você que está nos acompanhando, tanto pelo YouTube ou pelas redes, né, de áudio, de vídeo, enfim. Está nesse contexto e hoje a gente quer mostrar para vocês que é possível, né? Você que é empreendedor, você que é empresário, é possível você trabalhar e pegar as dicas aqui do nosso amigo Samir para poder ter sucesso na sua empresa, né, Samir? E que dicas você deixa para a gente estar encerrando para o nosso telespectador aí ficar ciente, ouvinte ficar ciente da importância do feedback para o sucesso da carreira e da empresa? Bom, eu começaria falando assim, sejam donos da carreira de vocês. Cada indivíduo é dono da própria carreira. Não deixe os outros decidirem por vocês o que você deve fazer da sua vida e da sua carreira. Porque muitas pessoas são acomodadas e pensam, eu vou esperar o meu chefe me falar alguma coisa, ou me promover, ou me dar um feedback. Não, procure por onde fazer por você mesmo, entendeu? E questão de feedback, se todo mundo estiver escutando aí, eu espero que realmente chegue isso para muitas pessoas, porque eu queria muito, seria um sonho poder desmistificar isso para o Brasil inteiro, sabe? Porque... Chegou o momento, aqui tá aberto. Eu acho que é bem isso, porque me ajudou muito, sabe? E eu conhecia o outro lado de trabalhar em empresas que a cultura de feedback era muito assustadora. E eu tenho certeza, você falando aqui, eu sei que muita gente vive essa cultura de feedback. Vamos falar na linguagem popular, que aqui a gente pode falar que não tem as famosas carcadas, né? Já vem meu chefe me dar uma carcada, né? Então, tipo assim, a palavra feedback, vou levar uma carcada aqui agora. Tem gente até que fala feed-creu, né? Um creu, bem isso mesmo. Então, já começa até mesmo nessa linguagem já de diminuir o poder que tem o feedback, você entendeu? Então eu acho que assim, mesmo trabalhando em empresas que a cultura não é tão aberta para feedback como a Netflix, por exemplo, eu acho que se as pessoas estão recebendo feedback e não estão entendendo o feedback, questione o seu gerente também. Porque o feedback tem que ser entendido. Então não é que está sendo reativo. Você pode me dar um exemplo, por favor? Porque eu não estou entendendo muito. Porque tem muita essa diferença. Será que é uma opinião da pessoa ou realmente é baseado no fato? Então, por isso que o feedback tem que ser... Coloca qual foi a situação, qual foi o comportamento que não agradou e qual que foi o impacto que isso teve para o negócio, entendeu?
Porque a pessoa não pode ter dúvida. E se ela entende qual que foi o impacto daquela ação de uma forma negativa, como é que ela vai ter ideia de um todo, você entendeu? Então, eu acho que é muito por isso. Acho que a pessoa se transforma por ela mesma. Então, se as pessoas puderem abraçar feedback como um presente mesmo. É meio clichê falar isso daí, mas feedback de fato é um presente. Por isso que esse livro fala, o nome do livro é Obrigado pelo Feedback. Mesmo que você não concorde com o feedback, agradeça. Porque se eu for dar um feedback pra você, o que eu ganho com isso? Eu tô parando o meu tempo pra te falar uma coisa pra você ser melhor. Então, agradece. Olha que oportunidade, entendeu? Vamos conversar sobre isso daí. Porque quer dizer, uma nova visão do que é o feedback, eu acho que vai fazer bem para todo mundo, para quem tá caminhando, para o empresário, para o empregado até da empresa também, ter uma noção e aproveitar aquilo como um crescimento, né? Uma experiência. Que é bem isso mesmo, né? O feedback te faz crescer, se você estiver aberto para entender o feedback dessa forma. Samir, suas considerações finais para a gente estar encerrando aqui esse nosso bate-papo. Quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Gostei bastante do dinamismo do podcast. E eu acho que é isso, né? Para todo mundo que estiver escutando aí, pensa no que eu falei, sabe? Eu acho que a transformação começa pela gente. E se vocês quiserem trocar ideia também, eu tô Fala aberto, das suas redes sociais para o pessoal encontrar você. Vamos lá, acho que no Instagram eu tô como Samir Mahmoud, no LinkedIn também, né, que eu uso bastante. Então, se as pessoas não usam o LinkedIn, eu aconselho usar o LinkedIn, porque é uma mídia social. Você deu uma experiência no LinkedIn, você foi contratado através do LinkedIn. Né? Exatamente, entendeu? Então, vamos deixar o LinkedIn. É uma ferramenta, sempre. Aqui na nossa região, aqui no sul de Minas, é uma ferramenta que não é muito utilizada. Deveria ser. Aqui eu confesso para vocês, poucas pessoas que eu conheço que têm o LinkedIn, não é muito. Aqui o pessoal mais é Facebook, Instagram, essas redes, né? Eu mesmo não tenho. O Samir já tá me dando uma dica. Porque a gente aprende, o pessoal posta, às vezes, um artigo sobre o trabalho que ela fez, ela posta certos artigos de algum livro. Então você tá aprendendo alguma coisa sobre o trabalho ali, né? Então, eu tô como Samir Mahmoud também no LinkedIn, então se quiserem bater um papo sobre feedback, eu sou apaixonado por esse tema, eu poderia ficar aqui a semana inteira falando. Oh, que bacana, e é legal, eu gostei da forma que você, Samir, tá apresentando o feedback, você tem certeza, desmistificou aqui para milhares e milhares de pessoas que vão ver essa nossa entrevista, porque o feedback é aquilo que eu falei pra você, eu tava segurando pra falar, eu tenho que falar, aí eu pensei, peraí, eu não tô na televisão, porque eu tenho programa na TV, então na TV a gente tem que messar ali as palavras, porque agora, podcast, a gente tá livre, então vamos falar, é a famosa carcadinha, que às vezes o patrão, o chefe, o líder dá ali, que a pessoa às vezes leva aquilo pra casa, né, isso acaba prejudicando, porque às vezes ela não leva do lado positivo, geralmente vai levar do lado negativo, então ela fala assim, por que ele tá fazendo, quer dizer, você tem que tirar o lado positivo daquilo. Você tá falando aquilo, peraí, eu vou fazer crescer. De repente, numa reunião, eu entrei, falei algo que não deveria, e aquilo ali me prejudicou e eu não percebi. Aí fala, tá vendo? Se você não tivesse falado isso, hoje você não estaria sofrendo aquilo, né? Exatamente. E só ponderando uma outra coisa aqui, qual que é o melhor momento de aplicar o feedback? É quando acontece. Obviamente, não é na frente de todo mundo, entendeu? Mas aconteceu, assim que tiver oportunidade, fala. Porque tem que ser no momento de quando as coisas acontecem. Porque senão você perde o contexto, você esquece, entendeu? Então, acho que esse olhar tem que ser, principalmente do líder, né? Ele tem que ter ele no time dele. Sem falar que não é só feedback construtivo, né? Feedback positivo, quando dá um feedback positivo também, as oportunidades estão em todo momento. Você fez uma reunião, você apresentou super legal para a equipe, manda uma mensagem de comunicação interna lá mesmo, né? Poxa, Samir, muito legal sua apresentação, parabéns. Foi super claro. Você ergue a moral da pessoa. A pessoa vai ficar cada vez mais com energia e motivada para fazer cada vez melhor as coisas, entendeu? Então, esse reconhecimento que é de uma forma informal, que também é um feedback, acho que as pessoas também têm que ter esse olhar, entendeu? Samir, mais uma vez foi uma satisfação conhecê-lo aqui, a gente bater esse papo. Eu acho que vai existir outras oportunidades para você vir aqui conversar com a gente. E é muito bacana o seu conhecimento, e o mais legal ainda é você poder compartilhar isso com as pessoas, é um grande diferencial. Muito obrigado pelo convite. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui agradecendo Alexandre Magno Moura, que teve aqui o presidente Sindivale, acompanhando aqui, atento aqui nos bastidores, Emerson Marques nos bastidores, e é claro, vocês que estão aí, o Eric, também não posso esquecer, mandar um abraço para o Eric, que teve aqui, o Eric que apresentou aqui o nosso amigo Samir, e hoje a gente vai encerrando aqui, mas tem mais programas aí pela frente. Brigadão, viu, pela companhia de todos vocês, e não se esqueçam, siga o Samir Mahmoud nas redes sociais, né, Samir? Tá aparecendo? Tá aqui. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo aqui. Siga aí o Samir e siga-nos a gente também. Se inscreva no nosso novo Comércio Cast. Ative o sininho. Toda vez que tiver programação nova, vai estar lá e você vai poder acompanhar a gente, tá ok? Gente, brigadão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.